e leia os projetos. Alexandre Peixinho. Presente. Elinho Moreto. Presente. Robertinho Ierque. Vitório Júnior. Presente. Professor Giovanni. Presente. Rodrigo da Imobiliária. Presente. Teixeira da Combloco. Presente. Beto Juarez. Presente. Professora Selma. Presente. Deia. Presente. Kiyoshi Hirakawa. Presente. Abner Segura. Presente. Tibiula. Presente. Projeto de Lei 25/2016, autor prefeito, assunto: dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar e especial. Segunda discussão. Em segunda discussão, projeto 25/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis à promessa de Constituição, os que forem contrários que se levantar. Está aprovado o projeto de lei 25/2016. Projeto de Lei 15/2016, autor prefeito, assunto: dispõe sobre autorização para alteração nos anexos do PPA-LDO de abertura de crédito adicional especial. Em discussão, o projeto 15/2016. Pela ordem, vereador. Poderia só ler o valor e o objeto? Pois não. Só uma observação. Aqui já foi lido e recebido outro dia, e por isso, mas a pedido de Vossa Excelência, estaremos lendo novamente. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 78.490 para atender às despesas do convênio com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, FEHIDRO, para estudo investigativo dos atributos ecológicos do Parque Municipal Hortiflorestal para a criação de unidade de conservação. Em discussão, o projeto 15/2016. Peço a palavra. Com a palavra por 15 minutos, a vereadora Deia. Eu peço a aprovação desse projeto 15/2016, vindo do Executivo. Como foi lido, o recurso vem da Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos, que tem um fundo. Esse fundo ele é formado com dois tipos de recurso. Um recurso que vem dos royalties, que são aqueles recursos que vêm da Itaipu Binacional e vários outros valores que todo ano a gente identifica no orçamento do município e no orçamento do Estado. E daí, ao decorrer desde 1995 para cá, o governo do Estado resolveu repassar isso em forma de um fundo, para que os municípios fizessem vários tipos de obras relacionados a meio ambiente, saneamento e água. E também vem daquele valor que cada pessoa, ao recolher uma conta de água, ou não só os que recolhem água, mas os que captam água, então todo mundo que tem aquela outorga, que a gente costuma dizer, que mora na área rural, ou na área urbana, que tem um poço artesiano, ou que tem uma água que vem pela torneira, paga. Então, todo ano, a Saneaco, a Sabesp, as outras operadoras de água, os serviços autônomos, eles recolhem para o governo do Estado. Isso também vira esse fundo FEHIDRO. E os municípios vão lá buscar recursos. Mairim, que tem alguns projetos FEHIDROs em andamento, que foram apresentados aqui ano passado. Um é que o projeto de macrodrenagem, que está indicando todos os pontos do município que tem ponte, que está sujeita a inundação. Uma empresa contratada pelo próprio governo do Estado foi lá e está fazendo esse trabalho e vai apresentar para a gente o resultado desse trabalho. Tem um outro projeto do FEHIDRO, que em ambos o município tem uma contrapartida bastante baixa, como a gente viu esse, que nós estamos provando hoje. Essa contrapartida, às vezes, é ceder um funcionário para ajudar a fazer o levantamento ou estudo, exatamente para que o funcionário fique com as informações e ele possa operacionalizar depois esse produto do serviço. O outro projeto FEHIDRO é o levantamento das áreas de proteção permanente do município. Então, uma empresa
está indo lá no... Vamos dar um exemplo. Lá no Marmeleiro e vendo aquela nascente que está em área particular, que todo mundo conhece, todo mundo pegava água lá, tal, e está georreferenciando essa área e falando se aquela nascente é uma nascente que tem quantos metros cúbicos de vazão, se ela é uma nascente boa, o que precisa fazer para melhorar aquela nascente, quais fontes de poluição estão atrapalhando a nascente e tudo mais. Está indo lá na Nova Mairinque, onde tem um córrego e uma nascente, e verificando a mesma coisa em relação àquela nascente. Vai pegar todas as principais nascentes e vai fazer um livro disso, para que o município possa saber onde são as suas fontes de água. Para que essa informação tão importante não fique com a iniciativa privada, nem com a Odebrecht, nem com a Sabesp, nem com a Saneaco, mas que fique com o município, certo? Que é uma questão de segurança pública, a questão da água, porque a gente pode um dia precisar dessa água para se valer disso. Bom, então, o município já pega recursos do FEHIDRO para essas duas coisas que eu citei e está utilizando. Vieram aqui os técnicos no final do ano, apresentaram o trabalho e vão apresentar o final, porque esses dois projetos, eles vão se tornar uma publicação, para ter fé pública, né? E ser utilizado. E público, além de tudo, né? Porque se uma empresa quisesse instalar lá na região do Marmeleiro e falar assim, bom, eu quero ficar em tal lugar, será que tem água ali? Ela vai saber. Por isso é que a gente sempre recorre ao FEHIDRO. Por quê? Porque o dinheiro está lá, apresenta o projeto, quem analisa são os técnicos de Estado e o município não precisa contratar uma pessoa para analisar esse projeto, o próprio Estado faz isso. Para esse 15/2016, se buscou recurso, por quê? Porque o nosso horto florestal, todo mundo sabe que ele tem 400 e tantos mil metros quadrados, mas ninguém sabe exatamente as informações técnicas que precisa para ele. É como se ele não tivesse a certidão de nascimento ainda. Ele hoje é um parque municipal do horto florestal Antônio Anselmo, pela uma lei do ano 2000, foi criado. Mas para ele se tornar um parque, como é o Parque de Itatiaia, o Parque da Barra da Tijuca, o Parque aqui, Botelho, na região de Sorocaba, lá e tal, para ele ser um parque, como é o Sistema Nacional, ele tem que sua certidão. A sua certidão é que vai falar, como a nossa, quem somos nós, quem é o pai, quem é a mãe. No caso do horto, quem a certidão vai falar? Se tem água, se não tem, que bichos que tem, que são coisas importantes, apesar das pessoas às vezes fazerem piada disso, isso é muito importante. Ao se tornar, tem esse documento que o projeto do FEHIDRO, que não a prefeitura não vai precisar devolver ele. Ele é um projeto que vai ser repassado. Ele vai ter a sua certidão de nascimento. Automaticamente ele vai fazer parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que nem são todos esses parques que eu citei. A Floresta de Ipanema, o Parque Nacional de Itatiaia, porque hoje ele tem o nome de parque, porque nós quisemos assim em 2000. Mas ele ainda não está de acordo com o que fala a lei do SNUC, como está citado aí. Então, por tudo isso, eu peço aprovação. Não é jogar dinheiro fora. Se alguém duvidar do que vai ser feito, tem mais é que acompanhar, nosso dever é acompanhar. O que a gente enxergar de errado, a gente tem que denunciar mesmo. É assim que as coisas funcionam. Falar que se aproximou de 80 mil e por isso parece que tem isso ou aquilo, não. Teve uma dúvida do vereador Elinho que foi esclarecida a respeito da palavra subsídio. E a técnica disse, subsídio nesse caso não é o subsídio financeiro, é o subsídio em forma de documento, em forma de dados. Então, eu estou completamente despreocupada com o que está colocado. Acho sim que vai requerer uma fiscalização, como tudo, como é a água, como é o transporte coletivo, como é o lixo, como é isso, como é aquilo. Tem que ter fiscalização. Mas eu penso que é um retrocesso a gente deixar de captar esse recurso do governo do Estado, que vai para outro município, com certeza, porque ou a gente duvida ou porque a gente não entendeu bem. Eu já disse, se a gente tiver dúvidas, os técnicos estão lá. Todo mundo sabe onde fica o DAE em Sorocaba, a CETESB em Sorocaba, a CETESB em Itu, o Instituto de Pesquisas lá dentro da USP. Todo mundo sabe onde estão esses órgãos que analisaram e que aprovaram.
Então, não tem porquê a gente não aprovar isso. Após a aprovação é que isso será feito e acompanhado. Principalmente porque a gente sabe que as escolas, seja de técnico ou seja superior, elas podem acompanhar. Foi tirada uma dúvida também naquela oportunidade de por que o Instituto Federal não fazia isso e por que tinha que pegar esse recurso para fazer. Foi explicado, o Instituto Federal ou a LITEC, eles podem fazer trabalhos no horto, mas como eles vão estar com os alunos, é em forma de estágio. Os alunos vão estar lá aprendendo e os professores ensinando. Todo aquele material, ele pode sim ser publicado, servir para isso, para aquilo, mas ele não pode servir para esse fim que o projeto coloca, porque para servir para esse fim, tem que ser profissionais contratados para isso e que se responsabilizem, assinem uma RT, recolhem em banco e falem, ó, o que eu estou fazendo tem fé pública, porque o meu Conselho Federal deu essa prerrogativa e eu estou me comprometendo a isso. Então, é diferente de um trabalho de um estagiário, que vai lá junto com o professor e vai fazer um trabalho. Então, eu estou tranquila com isso, peço a aprovação de Vossas Excelências, eu vejo que não tem por que a gente deixar de fazer com que Mairim que receba isso. A nossa estada aqui ela é transitória. Nós somos eleitos por um mandato. Se a gente consegue ficar 4 anos, a gente consegue ficar 4 anos. Se é 3, é 3. Agora, esses projetos, ele vêm de muito tempo. Tanto é que eu citei aqui que, desde o ano 2000, vários prefeitos passaram por aqui, desde 2000, vários vereadores. Não se conseguiu, mas agora o corpo técnico da prefeitura e junto com o corpo técnico do Estado conseguiram reservar esse recurso para Mairim. O que nós vamos estar fazendo hoje é o seguinte, Estado, nós estamos devolvendo. Estado, nós queremos o recurso. É isso que nós vamos estar fazendo aqui em suma, porque os projetos, eles demandam anos. Como eu disse, o horto foi criado no ano 2000, várias leis modificaram aquela lei do ano 2000, mas ainda precisamos fazer a certidão de nascimento dele para que ele seja parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação do Brasil, como é a Chapada do Diamantina, como é isso, como é aquilo. O nosso horto também, com esse documento, não é que ele automaticamente, nós vamos levar isso para o IBAMA aceitar ou não, dificilmente não aceita, é um trabalho sério, e depois se transformar num parque municipal para sempre. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Déia. Continue a discussão. Eu vou fazer uso de 15 minutos da palavra. Eu ouvi atentamente Vossa Excelência discursar defendendo o projeto, que é claro, é do Executivo, não é do Legislativo um absurdo desse. Até eu tinha 98% de certeza em rejeitar o projeto. Com a fala de Vossa Excelência, eu acabei de ter o 100% de certeza em rejeitar o projeto. E fico satisfeito em ter rejeitado o projeto do horto, porque Vossa Excelência acabou de dizer que não sabe o que tem no horto, não tem identidade, não faz hoje, com esse projeto, a tentativa da certidão de nascimento do parque, ou seja, como é que faz um projeto de 3 milhões em cima do que não se sabe que existe lá? Olha só. E hoje eu tive 100% de certeza também do meu voto. Com a parte, assim que eu concluí a minha ideia. Então, só para vocês entenderem, ela falou que não tem certidão e nem identidade o horto. E há dias atrás defendia gastar 3 milhões nesse mesmo projeto. E hoje defende gastar mais quase 80 mil reais. Eu acabo de ter 100% de certeza na minha votação e tenho 100% agora de convicção em rejeitar esse projeto. Porque Vossa Excelência também disse que nós somos transitórios. Isso não nos tira a responsabilidade de cuidar do dinheiro enquanto estamos aqui. Porque senão vai acontecer o que aconteceu no passado. Ou acontece em outros municípios, ou no Estado, ou no governo federal. Daqui 4 anos eu não estou mais aqui, é só transitório. Vamos aprovar. São 150 aqui, 200 ali, 3 milhões aqui. Quando você vê, já foi desviado, já foi gasto errado, já foi feito besteira com mais de 5, 10 milhões. Que é o acúmulo.
Então, hoje eu acabo, depois do discurso de Vossa Excelência, que diz que com isso vai estar nascendo, vai ter a certidão de nascimento, vai ter uma identidade o Horto Florestal. Eu fico pensando, e como é que faz um projeto para gastar 3 milhões no lugar desse, você nem sabe o que vai fazer. Agora acaba de afirmar que nem certidão, nem sabe, tem que levantar, tem que fazer estudos, e sempre na história dos estudos, que naquele projeto tinha mais de R$500 mil. E hoje estão querendo passar mais 75 mil reais, mais de 75 mil reais para isso daí. Com a parte da vereadora Déia. Eu agradeço, porque é no debate é que a gente realmente esclarece coisas. A transitoriedade a que me referi é que nem sempre a gente tem no mandato a oportunidade de ver uma coisa se iniciar e terminar. Quando em 2000, eu não era vereadora, mas a gente fez um processo todo para transformar o Horto em parque, aqueles vereadores que eram, então, eles aprovaram a lei. São os pais e as mães da lei, do Horto. Mas eles não tiveram a felicidade de ver o projeto se completar. Nós agora daríamos um passo. Em referência aos 3 milhões, ele cuidava de reformas físicas, tirar aquele tanque de gasolina que está enterrado, que não está nesse projeto. Ele se referia a fazer o cercamento do Horto, que não está nesse projeto. Ele se referia a pôr iluminação, rede e tudo mais. São coisas bem diferentes. Obrigada. Obrigado, vereadora Déia. Novamente, como Vossa Excelência disse, que nós vamos fazer uma certidão de nascimento para os vereadores que a senhora disse que seriam pai em 2000. Ou seja, quase já com 18 anos, esse filho sem certidão. Pois não, com a parte do vereador Vitório Júnior. Nós estamos tentando dar uma certidão de nascimento para o Horto, só que esquecemos que o conselheiro perdeu a identidade. Mairim, que hoje não tem uma identidade. Nós estamos preocupados com a certidão do Horto. Onde Mairim é conhecido? Indústria? Comércio? Agricultura? Não. Buraco, semáforo. Essas coisas que o Mairim é conhecido. Mairim que perdeu sua identidade que tinha. Está aí, todo mundo está vendo. E agora estamos preocupados com certidão do Horto. Obrigado. Muito obrigado, vereador Vitório Júnior. Bom, eu fiz só essas explicações baseado na fala da vereadora Déia, nas explicações dela, e eu acabo de ter a certeza em rejeitar o projeto 15/2016. É só isso que eu tinha a falar para os vereadores. Continue com a discussão o projeto 15/2016. Ninguém querendo falar. Com a palavra, vereador, professor Giovanni. Bom, com relação à questão de identidade, eu discordo totalmente. Eu acho que Mairim tem uma identidade que é muito forte, e ela se chama Horto Florestal Antônio Anselmo. E esta identidade, os mairinquenses nascidos aqui têm a certeza absoluta de que faz parte de um patrimônio cultural importantíssimo para esse município. Então, quando aconteceu da rejeição do projeto de 3 milhões para a recuperação do Horto, a gente entende que é uma questão aqui política. É uma questão política. O prefeito Binho e a sua equipe desenvolvem um trabalho sério. Para desenvolver um projeto desse leva tempo. Em 2012, por exemplo, a prefeitura perdeu 200 e alguma coisa mil reais, que já era para aplicar para o Horto, e foi perdido por falta de apresentação de documentação. A equipe Binho, ela trabalha a sério, não só nesse projeto, mas em muitos outros. É por isso que as coisas estão aparecendo agora, porque é resultado de um trabalho de anos, que é um compromisso em resgatar a identidade da nossa cidade. Então, quando se coloca aqui uma série de situações, a população precisa entender que são questões políticas.
E aí, por causa disso, a cidade sofre a sanção, né? Sofre o ônus de perder uma série de coisas e assim vai. Por exemplo, foi citado aqui já a questão do semáforo. O vereador conclua na parte do horto e do dinheiro da FEIDRO. Não estamos discutindo o projeto do semáforo. Sim, foi falado várias coisas aqui dentro desse mesmo não projeto. Não nessa discussão, foi no tema livre. O mesmo semáforo foi citado por outros vereadores e era o mesmo projeto. Portanto, eu quero dizer bem claro o seguinte: aqui nós temos que ter um entendimento do que nós fazemos. O projeto do prefeito, do semáforo, não era para questão de ordem. permitir... Na realidade, o vereador, eu quero que o senhor fale do projeto 15/2016 dos R$78 mil da FEIDRO. É isso que o senhor está com a parte? Não, eu não estou com a parte, estou com a palavra. Com a palavra. 15 minutos. O senhor está com a palavra 15 minutos para discutir o projeto 15/2016. Portanto, nós, na Câmara, não foi autorizado o uso do Fundo Municipal de Trânsito. O prefeito, então, utilizou vereador, a verba... eu, como presidente, peço que o senhor fale do projeto 15/2016. O senhor está me entendendo? É 15/2016. É um projeto, vou ler para o senhor, dispõe sobre abertura de crédito. Sim, eu estou explicando à população. O senhor quer que eu leia para o senhor? Que o projeto do FEIDRO, 15/2016. assim como outros que passam por essa casa, são produto de trabalho da equipe séria do governo Binho, e que, nesta casa, tem um tratamento político. É isso que precisa ficar bem claro para a população. Eu peço uma parte. Porque, senão, vai se acreditar que realmente é isso que está sendo colocado aqui, que vão desviar o dinheiro. Isso são acusações levianas. É trabalho sério para melhorar Mairinque, para a população mairinquense. Pois não, vereadora, com a parte. Vossa Excelência lembra bem. Pode ser mesmo. Um vereador presidente, que eu achei que ele usou o tom muito alto com Vossa Excelência. Mas como ele disse que já antecipou o voto dele e falou que ele está quase 100%, eu vou ainda insistir, porque eu quero o voto dele para aprovar esse projeto. Nós temos que mostrar para a população que não é uma questão política, mas é um projeto bom. Quando as pessoas vão no final da rua Mateus Mailas, que é bem na entrada do Horto Florestal, e vê lá uma placa de recurso do Ministério do Turismo para o Horto, eu já esclareci várias pessoas sobre isso. Aquele é um projeto específico para aquele galpão do Horto. Quando a pessoa entra no site da Caixa e acessa aquele recurso, ela entende que foi para reformar aquele galpão da entrada, que não estava nos 3 milhões. Hoje, está aqui... Eu peço uma outra parte, senhor vereador? Posso uma parte? Pois não. Então... Hoje, nós estamos discutindo o recurso do FEIDRO de 79 mil, alguma coisa, 78 mil, para aplicar no Horto. De coisas que não estão naquela placa, que são importantes. São importantes. E agora a população precisa saber de uma coisa que é muito séria e Vossa Excelência me lembrou. O governo do Estado, o governo federal, eles trabalham diferentemente em relação aos recursos. Por exemplo, no caso desse do Horto, é necessário que essa Câmara aprove. Mas o recurso para o projeto da estação não foi necessário. Se fosse, será que seria rejeitado? Triste, não veio para cá. Quando vem para cá... Eu vou falar para vocês, eu fico muito feliz que venha para cá. A gente tem a possibilidade de discutir o projeto e depois... Mais uma parte, senhor vereador? Pois não, vereador. Discutir o projeto e acompanhar, porque acompanhar, nós estamos aqui para isso. É leviandade mesmo dizer que o funcionário lá da CETESB aprovou uma planilha errada ou quis induzir alguma coisa. Eu não acho que é isso, são funcionários de carreira. A que vem aqui nos explicar, ela diz, tenho 25 anos de CETESB. Estão à disposição, deixaram o telefone e o e-mail. Estão lá todo dia trabalhando das 7 às 5. Por quê? Por que nós vamos deixar de receber? Então, hoje, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, ou eu quero que Mairinque receba esse recurso, porque Mairinque, muitos passarão por aqui. Por que nós que estamos aqui...
diante desse projeto, a gente não diz sim ao projeto, e aprova o projeto, e fiscaliza o projeto. E faça com que não haja desvio, que não haja isso, que não haja aquilo. É esse o nosso trabalho. Muito obrigada. Então, só para concluir, eu vou fazer um estudo, vereadora, de todas as gestões passadas em que foi aprovado estudos e o valor desses estudos e se eles foram feitos para trazer também para essa tribuna, para que a verdade apareça, né? Para que a gente possa também comparar com o trabalho do nosso prefeito Binho nessa questão de quando tem que fazer um estudo e da equipe competente que está lá buscando realizar esses estudos para que as coisas aconteçam na prática e melhore a nossa cidade. Eu sou a favor do projeto e agradeço. Obrigado. Obrigado. Só para fazer uma colocação para a vereadora Deia e o vereador professor Giovanni, que eu só conduzi para que discutisse o projeto 15. E o vereador parece que não estava me ouvindo, por isso que eu falei muito perto do microfone e saiu alto. Então, é só para que conduzisse a discussão ao projeto de número 15/2016. Continua em discussão o projeto 15/2016. Com a palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo da Imobiliária. Eu quero colocar aqui meu posicionamento com relação também ao que foi dito. Trabalho sério de uma equipe séria. Trabalho sério. Vou repetir de novo. Trabalho sério. Eu não vejo o executivo municipal dando a mínima, nem a máxima, mas eu não vejo o executivo municipal sequer se preocupar com o meio ambiente. A exemplo disso, vereadores, está lá no Estradão Municipal depósitos e depósitos de lixo. Nós estamos discutindo o projeto número 15/2016. Meio ambiente. Projeto 15/2016, vereador. E eu estou entrando no detalhe do meio ambiente, que é o que trata esse projeto. Vamos discutir. Que é uma verba de R$79 mil, que conforme foi colocado aqui por Vossas Excelências, que chega perto da carta convite, que supostamente possa ter um esquema de corrupção, ou seja, lá de que forma for, da carta convite. E eu não vejo a prefeitura e o seu departamento de meio ambiente preocupado com o meio ambiente. Mas eles querem aprovação, sim, desse projeto, dessa carta convite. Querem que a gente autorize esse estudo de quase R$80 mil. Pelo que eu entendi, para escolher a empresa que eles acharem necessário que seja capacitada para fazer esse serviço. Mas eles não cuidam nem do viveiro de mudas do Horto Florestal, que é uma coisa simples, é só ir lá regar as mudinhas de manhã. Morreram as mudas, não tem viveiro de mudas. Cadê a manutenção mínima do Horto Florestal? Não existe, nem varrer o horto eles estão varrendo. Aqui no Executivo, pelo que eu entendo, devem ter pessoas capacitadas na área do meio ambiente. Devem ter pessoas capacitadas. Porque pelo que até onde me consta, o prefeito, na época, disse que só contrataria pessoas capacitadas. E de know-how, aonde ele tiraria a cidade do buraco. Mas ele não cuida sequer do viveiro de mudas, que foi entregue para ele e, infelizmente, se os senhores forem lá, vocês vão ver como está abandonado o viveiro de mudas do horto. Isso é cuidar do meio ambiente. O lixão que foi aberto lá, já fiz várias denúncias, várias reclamações, sequer o departamento de meio ambiente foi resolver a questão. Aquele lixão novo que foi aberto ali nas proximidades do Parque das Rosas, vereador, que hoje também fez várias denúncias e várias reclamações. Nada. Está lá o lixão lá, crescendo todo dia. Outro dia o prefeito deu uma resposta que ele foi lá e resolveu, mas não resolveu nada. Todo dia deposita lixo naquele lixão.
Tem a parte, vereador. A vereadora Déia nos convidou para participar de uma reunião. Em primeira instância, com muito empenho, muita dedicação e muita correria, no qual a gente precisava se deslocar até Sorocaba. Convidou o vereador Quioche, o mesmo eu falei que estava disponível aí, mas aconteceu um imprevisto, 1 hora antes eu não pude ir. Aí, 2, 3 dias depois, tivemos uma reunião aqui na sala dos vereadores, onde tinha uma pessoa técnica e uma da área administrativa. Vários questionamentos foram feitos, vários questionamentos foram esclarecidos. O que pegou muito foi na planilha, né? Na minha parte, onde eu questionei tecnicamente. Falei para elas e para a vereadora Déia que não tinham me convencido na planilha e que existia sim um problema político, como o professor Giovanni falou. Deixei claro a vereadora Déia disso. Mais uma parte? Deixei claro isso. Onde se prontificou em fazer uma reunião com os 13 vereadores e convencê-los a votarem favorável. Isso não aconteceu pela vereadora Déia. Ela não fez esse convite, não fez essa reunião. E deixei muito claro, existem irregularidades nas planilhas. Pedágio de R$50 a unidade. Não existe no Brasil um valor unitário de R$50. Horas trabalhadas pelo técnico, uma quantidade de horas, e pernoite, 10 vezes mais de pernoite. Ele precisava trabalhar 40 horas por dia para dar o total de pernoites. Então, aqui que a moça falou, talvez não chegue esse valor, mas está lá o dinheiro, está lá os 80 mil na planilha. E avisei, não estou concordando. E existe o problema político, sim, precisa ser conversado, precisa ser convencido todos os vereadores. Só para finalizar mais uma parte. E isso não aconteceu pela vereadora Déia. Tanto empenho que existiu, quando acabou a reunião, o vereador Quioche estava presente. Não houve mais o empenho. Aí foi na tribuna e questionou por que não estava sendo votado. Vai ser votado hoje. Então, o meu voto também é pela rejeição do projeto, por não estar de acordo com as planilhas. As planilhas não foram detalhadas conforme especificadas. Num projeto está 3 vales de pedágio e no outro 5. O que dá a entender isso? Que já sabe quem vai fazer, vai pagar 3 pedágios. Um projeto que já sabe o outro que vai fazer tem 5 pedágios. Isso é meu entendimento. Por que um diferente do outro de quantidade de pedágios? É isso o meu entendimento. Obrigado pela parte. Tem a parte. Tem a parte? Então, foi explicado para o vereador Elinho. É uma estimativa. Pode, depois, na hora que licitaram, pode ganhar uma empresa que é de Mairim, uma empresa de São Roque, ou uma empresa de um lugar que tenha pedágio. É até R$50. Aquela coluna. E isso é uma metodologia de planilha do governo do Estado. Todos aqueles projetos que estão no endereço que ela deu, todos seguem a mesma linha. E o agente técnico, ele observa, depois de contratada a empresa, de onde é a empresa, eles olham, eles pedem o CNPJ não só da empresa e onde está a empresa. E depois, se for necessário, utiliza. Quanto aos pernoites, foi explicado. Certos técnicos de lá iam trabalhar à noite, porque tem mamíferos e aves que têm hábito noturno. Então, ele ia dormir, ele ia trabalhar à noite, era diferente do técnico que ia trabalhar durante o dia, para ver a questão da água, a questão da planta. Foi tudo isso explicado. Então, não tem como não falar, e aqui, vocês todos sabem, não tem o que esconder, está lá nas planilhas e está lá no endereço que foi dado no site do governo do Estado. Muito obrigada. Tem a parte. Uma parte, vereador. Tem a parte. Obrigada. Não só para falar do meio ambiente, que o senhor falou da equipe de meio ambiente, eu discordo, porque nós tivemos várias situações. Na queda da ponte do Mato Dentro, por exemplo, nós acompanhamos o empenho da Diretoria de Meio Ambiente, principalmente da Alice, no acompanhamento da reconstrução da ponte, onde ela ficou até altas horas da noite acompanhando o trabalho, devido a essa preocupação.
Mais uma ponte recuperada no Cristal, que ela também acompanhou ali todos os dias. Estou falando só o que foi feito lá para a nossa região. Mais uma ponte... Mais uma parte, vereador, por favor? Nós estamos discutindo o projeto do Horto, vereadora. Não, é só por causa do meio ambiente. Estamos falando do meio ambiente, vereador. É que nós estamos discutindo o projeto do Horto. Então, nós acompanhamos esse trabalho. Hoje, por exemplo, nós estamos com um problema no Lago do São José. Os moradores querem uma pista de caminhada em volta do lago. Vereadora, encerrou até o tempo da parte da senhora, não sei se o vereador deu outra parte, o vereador Elinho Moreto está na sequência, e a gente está discutindo o projeto 15/2016, que é referente aos 78.490 para o Horto Florestal. Então, vereador, mas estamos falando do meio ambiente. Posso concluir rapidíssimo? Então, eu vejo assim a equipe do meio ambiente fazendo um trabalho muito sério com relação a isso. E sou totalmente favorável a esse projeto, porque eu acredito que o Horto precise desse estudo, como a vereadora Déia já explicou. Então, eu agradeço a parte, vereador Rodrigo. Obrigada. Tá, eu gostaria de fazer um uso da palavra de que não é bem assim, não é tratado com seriedade. Se a gente falar de meio ambiente, essa semana que passou, sexta-feira, eu tive no bairro do Monjolinho. Vereador, nós estamos discutindo o projeto 15/2016. Onde o esgoto é jogado a céu aberto, na frente da casa das pessoas. Vamos discutir o projeto 15/2016. E a construção de uma ponte é do Departamento de Obras. Mas a questão desse projeto é que foi dito aqui do trabalho sério. Né? Qual trabalho sério é feito pelo meio ambiente? A nascente daquele loteamento Recanto dos Pássaros, do qual o prefeito sabe qual que é a obra do mandato dele, está toda soterrada. Todas as nascentes do Pantojo estão todas entupidas de esgoto. Como que funciona essa questão? Eu também acho que a Saneágua tem a sua parcela de culpa nessa situação e ela é obrigada a fazer esse tipo de estudo. Eu também acho. Agora, vim falar aqui que o trabalho é sério. Não, a parte. Tem a parte. A parte, vereador Elinho Moreto. Falando até da Saneágua, talvez ela já tenha esse estudo referente a esses dois projetos. Talvez já está demarcado que vai fazer esse serviço. Talvez já esteja contemplado que vai fazer esse serviço. Não, eu acho difícil. Então, assim, dá um entendimento. Deixa eu entender onde eu quis chegar. Que já está tudo encaminhado. Obrigado pela parte. Sim. É a sua parte. Tem a parte. Eu acho muito difícil a gente enveredar por esse caminho. Se alguém tem uma denúncia a fazer, tem mais é que fazer. Dê nome aos bois. Como já sabe quem foi? Se o projeto só está na fase da Câmara aprovar, já se está falando. Ô, vereador Rodrigo, eu alguma vez falei da empresa que foi contratada para a audiência do lixo, que tinha carta marcada ou não? Não, a gente tem. Se a gente sabe de alguma coisa, a gente tem que denunciar. Eu acho que esse plenário é para isso também. Mas nós estamos aqui para dar uma resposta sobre um projeto bastante claro do Executivo, que é ou não aceitar 80 mil para fazer os estudos do Horto. A contratação da empresa do lixo é mais uma vergonha municipal que o prefeito Binho nos concedeu à população. Agora, com relação a esse projeto, ele fica um questionamento de que falta credibilidade do Poder Executivo para se desenvolver. O governo executivo hoje não tem credibilidade, vereadora, não tem apoio da maioria da Câmara, não tem credibilidade, não passa transparência ao Poder Executivo. É lamentável isso. Justamente ao final do mandato, o prefeito Binho amarga sucessivas derrotas em votações aqui na Câmara. Por que isso? Por falta de credibilidade. Agora o prefeito pede aqui autorização para poder gastar
mais 80 mil, sabe-se lá no quê? É muito bonito falar do meio ambiente, que papapá, mas foi falado em leviandade, que leviano é o seu prefeito. Leviano é o seu prefeito. Eu só quero concluir dizendo que é leviano por quê? Porque segurou 1.400.000 até agora, só na época da eleição ele vai voltar com essa discussão para poder dizer que está fazendo pela saúde. Leviano é essa administração. Continue em discussão o projeto 15/2016. Ninguém querendo fazer uso da palavra, peço ao secretário que faça a votação nominal. Alexandre Peixinho. Rejeito. Elinho Moreto. Rejeito. Robertinho Yerck. Vitório Júnior. Rejeito. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Imobiliária. Rejeito. Teixeira da Combloco. Rejeito. Beto Juarez. Rejeito. Professora Selma. Aprovo. Deia. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Rejeito. Abner Segura. Aprovo. Biula. Aprovo. O projeto foi rejeitado por 7 votos contra 5. O projeto 15/2016 está rejeitado. Projeto de lei 16/2016, autor prefeito, dispõe sobre autorização para alteração nos anexos do PPA-LDO de abertura de crédito adicional especial. Artigo 2º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 78.050,88 para atender às despesas do convênio com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, FEHIDRO, para subsídio ao mapeamento da demanda de uso e poluição potencial de águas subterrâneas nos bairros rurais da microbacia Ribeirão do Setúbal, no município de Mairinque. Em discussão o projeto 16/2016. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereadora Deia, por 15 minutos. Como foi lido, é um recurso do mesmo fundo FEHIDRO para Mairinque, mas que sem aprovação da Câmara fica faltando um documento para que o governo do Estado faça o repasse do recurso. Então, a fase de projeto, a fase disso e daquilo, não nos coube. São outras instâncias que fazem. A nossa etapa é de aprovar a autorização. E incluir no PPA, no Plano Plurianual e na LDO. Foi lido que é para o Ribeirão do Setúbal. O Ribeirão do Setúbal, ele nasce ali na região da Cefre, ele atravessa toda aquela área rural de Mairinque, recebe toda a água do Tanioca, depois ele passa pelo Dr. Paulo, quem conhece a represa do Dr. Paulo sabe, e depois ele vai desaguar lá no Fiscal. Desse ribeirão e das nascentes dele, vem metade da água que é distribuída para Mairinque. Hoje nós estamos aqui para receber esse recurso para fazer os estudos das águas subterrâneas. Porque, como nós sabemos, mesmo as chácaras, mesmo algumas casas que moram nessa região, viram que foi o rebaixamento desse ribeirão ano passado. E de como que a água chegou lá no Fiscal. E dos problemas que nós não tivemos, que nós tivemos. Para se antever a isso, esse estudo é necessário. Mesmo porque, quando falta água nas chácaras, como que a prefeitura, como as pessoas fazem? Ligam na prefeitura para o caminhão-pipa aí, é assim que funciona. Então, toda essa região sul de Mairinque é que dá água para a maioria das casas que estão na Vila Barreto, na Vila Sorocabana, no Terra de São José e tudo, porque se junta a água do Carvalhal e dos poços artesianos. Eu estou tranquila em votar a favor desse projeto. De novo, aqui eu faço um apelo a Vossas Excelências. Foi rejeitado, foi uma rejeição política do Horto. O vereador Kiyoshi ouviu da técnica. Ele teve a oportunidade de falar da importância do lago que leva o nome da colônia japonesa. Fez suas reivindicações. Foi colocado.
Agora nós estamos falando das águas subterrâneas. Nós sabemos o quanto aquilo é importante para quem planta, para quem mora ali, para quem tem animais, para quem planta flor. Parte, vereador. Assim que concluir, vou dar, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos hoje uma oportunidade rara, que é de aprovar ou não. Fazer aqui um julgamento político da administração e fazer o meio ambiente perder esse recurso. Até que ponto isso é nobre? Eu pergunto. Dou a parte sem dúvida nenhuma, vereador Elinho. Nesse estudo, a Saneaco participou da elaboração, de um contexto, de alguma forma, porque ela deve saber, sim, porque ela é a maior interessada pelo fiscal. O senhor pode afirmar se ela participou dessa elaboração, desse projeto, desse caso específico? Eu não posso dizer até que ponto ela participou. O que o senhor me remete é uma coisa importante que o senhor colocou como dúvida. E eu já expliquei e vou explicar de novo, porque eu posso explicar 50 vezes se for pedido. Essa parte do município não está na área de concessão. O Ribeirão do Setúbal não faz parte. Vossa Excelência estava na prefeitura e não leve isso. Mas aqui nós não estamos numa audiência do sim ou não. Vossa Excelência vai me ouvir. Vossa Excelência estava na prefeitura vereador, e Vossa ela está com a palavra. se lembra, não foi colocado Ribeirão do Setúbal na área de concessão, como foi colocado o Carvalhal, como foi colocado o Varjão. Então, não tem por que falar e colocar essa questão da Saneaco como um impeditivo para a gente aprovar. É óbvio que a Saneaco vai se valer desse estudo, porque lá no fiscal, onde ela faz a captação Itabomba, é onde chega essa água. Aquela bomba da Saneaco não vai valer de nada se não tiver água. Aquela bomba da Saneaco e nem estação de tratamento de água do Jardim Cruzeiro vai valer de nada se a gente não levantar os potenciais de poluição que estão nesse projeto. Esse é um apelo para futuras gerações. A gente não fala sempre que a gente quer salvaguardar o meio ambiente para futuras gerações. O que nós estamos fazendo isso aqui hoje é isso. É levantar quais são as fontes de poluição, o que nós temos que fazer para essa poluição não afetar o Ribeirão do Setúbal e o que nós temos que fazer para que a água subterrânea dessa região dê conta de abastecer os nossos 50 mil habitantes. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente não pode abrir mão de pegar esse recurso que o governo do Estado está dando, de fiscalizar, porque isso é inerente a qualquer contrato. Nós temos que é a nossa obrigação e nosso dever. Então, não venha com essa de dizer que a Saneaco é que tem que fazer. A Saneaco não sabe muito bem que aquela região não é dela. Porque se ali no Tanioca falta água, tomara que isso nunca aconteça, porque muitas daquelas propriedades ajudam a preservar o meio ambiente, ele sabe que para a Saneaco chegar lá, essa Câmara vai ter que aprovar o aumento da área de concessão e vai ter que pagar, porque não foi previsto no contrato de 2010. Muita coisa não foi colocado no contrato de 2010, como foi levantado aqui. Mas não é porque não foi colocado que nós não vamos atrás de buscar recursos e garantir recursos para que a gente não sofra escassez hídrica. Porque o ano passado todo mundo se lembra, quando faltou água, a represa do Dr. Paulo quase secou e tudo mais, foi aventada a possibilidade de se utilizar da água do Tanioca. Mas nós sabemos que se a gente se utiliza da água superficial, a gente põe em risco quem colhe, quem planta, quem se utiliza daquela água. Por isso que a gente tem que saber mapear, georreferenciar toda a nossa água subterrânea, porque é a poupança que a gente tem no caso de dificuldade. Então, eu estou aqui aberta à discussão, porque eu acho que se hoje nós rejeitarmos, como foi apontado no projeto anterior, foi rejeitado, a mesma fonte de recurso, a mesma questão ambiental, nós vamos fazer um desserviço. Eu não entendo que a gente não possa aqui pedir interrupção da sessão, discutir, verificar e chegar a um acordo para aprovar um projeto. Uma parte, vereador. Pois não. Só por organização, o vereador Elinho está com a parte primeira. Eu vou repetir a pergunta a Vossa Excelência. A Saneaco participou da elaboração desse projeto? Eu dizer sim ou não para Vossa Excelência,
Vossa Excelência falou a mesma pergunta para a técnica. Ela disse, nós fizemos um projeto, essa não é a área de concessão. Vossa Excelência, nesse tempo, poderia ter ido lá e perguntado para a Saneaco. Eu estou explicando que a Saneaco, enquanto concessionária, quando assinou um contrato em 2010, não tinha nenhuma responsabilidade sobre essa área. E qualquer projeto que seja feito na área de concessão ou fora, qualquer um, porque esse projeto vai ser público. Se depois desse projeto, qualquer proprietário rural da área, seja para plantar, seja de turismo, seja a granja de ovos, seja qualquer um daqueles milhares que tem ali embaixo, eles vão se valer desse projeto, porque esse projeto vai ficar público lá no banco de dados do Estado de São Paulo. Quando o proprietário quiser falar, vou abrir um poço artesiano, ele vai buscar esse projeto lá e vai falar, aqui é uma área boa ou não é. Por isso a importância de buscar um recurso público e um recurso que a Mairinc não vai precisar pagar. Isso não quer dizer que nós vamos deixar gastar de qualquer jeito. Por isso que foi feito uma planilha de acordo com o método que o governo de Estado usa para os seus 600 e tantos municípios. Eu dou a parte para o vereador Beto. Eu vou rejeitar esse projeto, porque até agora não conseguiu me convencer por vários outros problemas hídricos em nosso município. Por exemplo, o presídio do Cristal. Todo o entorno do presídio do Cristal, estamos com um problema gravíssimo de água. Entendeu? Então, se esse recurso fosse para fazer um estudo na região do Cristal para resolver, ou apontar pelo menos a questão hídrica do bairro, eu estaria aprovando. Muito obrigado pela parte. Olha que bom o senhor me lembrar desse caso. Se tivesse ido na reunião que a técnica nos convidou no último dia 13, teria visto a colocação que fizemos sobre a questão do presídio, que está sob o âmbito do governo do Estado. O governo do Estado colocou o presídio lá e ele é que falou para a Sabesp, nem para a Saneaco. Vá lá e arrume água. Esse projeto do Ribeirão do Setúbal, a importância dele, e penso que será o próximo passo, é replicar ele para a região do Pirajibu. E pegar toda aquela água que nasce na região da Fersol e que vai até o Mato Dentro, mapear tudo do ponto de vista da superfície da água subterrânea, porque lá também é um importante manancial de água. Eu faço um apelo a Vossas Excelências. Esse projeto ele tem uma dimensão que é essa. É da gente verificar, se preparar para a escassez hídrica, para não depender de outras fontes que até às vezes precisa de vir de outro local, como é o caso de Itu, que precisou do Pirajibu, que está em Mairinc. Então, eu peço de novo, vamos votar a favor desse projeto, vamos fazer a fiscalização e nós vamos estar fazendo uma lição de casa e evitar que as pessoas que venham depois da gente tenham problemas de água. Mais uma questão de ordem. Não. Também vejo que esse recurso também aprovaria se fosse para o meio ambiente estar fiscalizando a poluição no Rio Pirajibu, que chega totalmente poluída a água por diversas empresas aqui de Mairinc, então também teria meu apoio se esse recurso fosse utilizado para essa finalidade, vereador. Se Vossa Excelência votar a favor desse projeto, vai ter o meu apoio na questão do Pirajibu, que também faz parte dessa lista. Está lá, quem abriu o WW, Sistema Integrado de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, vai ver o pedido do Pirajibu e o pedido para análise e para estudo de toda aquela região. E eu nunca vou falar aqui nessa tribuna mais um estudo, mais um levantamento, porque eu sei da importância do Pirajibu, para quem tem granja de coelho, para quem tem várias propriedades naquela região. Então, eu de novo, vote, por favor, vereador Beto, e o senhor vai ter em mim uma vereadora a favor da questão do Pirajibu, a questão de todos aqueles projetos daquelas regiões que a gente precisa conservar e recuperar lá na região. Continue discussão, o projeto 16/2016. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, peço ao senhor secretário que faça a chamada para a votação em primeira discussão, o projeto 16/2016. Projeto de lei 16/2016. Primeira votação. Alexandre Peixinho. Rejeito. Elinho Moreto. Rejeito. Robertinho Ierck. Vitório Júnior. Rejeito. Professor Giovanni. Aprovo. Rodrigo da Mobiliária. Rejeito. Teixeira da Combloco.
Beto Juarez. Rejeito. Professora Selma. Aprovo. Deia. Aprovo. Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Abner Segura. Aprovo. Biula. Aprovo. O projeto foi rejeitado porque ele precisava de 2/3 e só teve 6 votos. Então, na realidade, acabou ficando 6-6. Quem aprova e quem rejeita. E o projeto foi rejeitado porque precisava de 2/3. O Kiyoshi votou a favor. Isso. Então, o projeto está 6-6. E foi rejeitado porque ele precisava de 2/3 dos votos. Ele precisaria de 9 votos. Então, o projeto 16/2016 está rejeitado. Antes do secretário de andamento dos trabalhos, eu queria agradecer a presença novamente aqui do já vereador dessa casa, Rodrigues, que está aí sempre acompanhando os trabalhos, vive me ligando, questionando a respeito de uma lei, da outra lei, como é que está a ordem do dia. Então, é uma grande satisfação, posso chamá-lo de vereador que já compôs essa casa, ex-vereador Rodrigues. Muito obrigado pela presença, e também do Adalto Nochonete e Pedro Cornélio, que está aqui, e também o Espoleta, foi vereador dessa casa, mesmo por uma sessão, que foi no dia da tentativa da minha cassação, mas foi vereador nesta casa também. Peço justificativa de voto, senhor presidente. Vereadora, já passou, desculpa. Você não falou, declaro-se errado. Eu entendi que o senhor falou... Não tem mais um projeto, mas... Não tem problema. Vossa Excelência tem 3 minutos para... Com certeza, Vossa Excelência tem 3 minutos para a justificativa de voto. Bom, numa noite só, nós conseguimos aprovar recursos para a saúde muito bons, mas nós conseguimos jogar fora 160 mil reais, né? Outro município pode pegar. A maioria achou que o Mairinque não merecia, porque senão teria aprovado. Então, numa tacada só, foram um recurso que o Mairinque não precisava pagar, não é em financiamento, nem empréstimo. Cessão do recurso. E nós dissemos não. A maioria, porque muitos aqui votaram insuficiente para aprovação. Então, numa tacada só, nós dissemos não à questão dos recursos hídricos e dissemos não ao levantamento do horto. Eu penso que é quase que inacreditável. Para mim, é uma peça de ficção. Muito obrigado. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Vitório Júnior. Numa tacada só, nós vimos o empenho que tiveram para que nós aprovássemos 2 projetos de 80 mil cada um. E numa tacada só, nós vimos que não teve nenhum empenho dos vereadores da situação, onde nós aprovamos 1.400.000 reais. Teve empenho dos seus funcionários que desceram até a casa, apresentando a solução onde nós aprovamos. Então, numa tacada só, vocês viram o empenho para que se aprovasse R$180. E o empenho que teve para aprovar os 1.400.000. Obrigado. Justificativa de voto por 3 minutos, vereador Rodrigo da Imobiliária. Se o Executivo tem interesse realmente em aprovar esse projeto, que eu acredito que tenha, ele agora tem um prazo. Não é assim como a vereadora Deia falou. Está votado, está acabado. O Executivo tem um prazo para vir aqui e explicar certinho. Não da forma que foi feita, conforme disse o vereador Elinho. E reapresentar o projeto para ser votado. Por que não? Quantos projetos? O projeto do esgoto, que eu naquele momento que eu falava da vedação da tarifa, porque o serviço não é prestado, ele foi rejeitado pelos vereadores da base para defender o Odebrecht. Foi rejeitado naquele momento, porque eles são favoráveis ao Odebrecht contra a população. Eu reapresentei o projeto, já sofreu mais de 20 emendas. Mas agora eu vou apresentar o substitutivo. Vamos ver se os vereadores ainda ficam do lado da Odebrecht. Vamos ver.
Com relação a esse tipo de situação, realmente fica difícil aprovar quando falta credibilidade para o governo por iniciativa de se entregar a qualquer custo a empresas indicadas, talvez, por eles. Visto que a Litucera hoje respondeu aqui para todo mundo. Que só em Mairim que aconteceu da concorrência pública Seuna, só participamos nós. Com relação à questão de estudos, eu me lembro na época que, bem no comecinho do mandato, que foi contratada uma empresa, mais outra, para fazer o estudo para achar lá onde estava a tubulação do horto florestal. Gastaram fábulas de dinheiro. Fábulas para fazer aqui eletrochoque, não sei o quê. E não acharam o tubo. Quem achou foi o Poroca, funcionário público. O tubo é aqui. Não precisava ter gastado 150, 200 mil reais. Então, fica difícil. Então, fica aqui a minha justificativa de voto. O prefeito ainda tem a oportunidade de mandar esse projeto para cá. E, como ele não tem credibilidade, ele tem que explicar, sim, muito bem o que é que vai ser feito e de que forma que vai ser gasto, quem que vai trabalhar, quem que não vai, se vai ser noturno. Tem que explicar, porque é dinheiro público. Justificativa de voto, presidente. Justificativa de voto por 3 minutos, do vereador Beto Juarez. Hoje eu acho que foi uma noite produtiva. Aprovamos R$1.474.000 para a saúde do município. Unânimes aqui nessa casa. E assim, vereadora Deia, se chegar um estudo para resolver o problema do presídio, se chegar um estudo para resolver o problema do Pirajibu, e se chegar de forma mais transparente as informações referentes a esses projetos que eu rejeitei hoje, pode contar com o meu apoio. Muito obrigado, vereador Alexandre Peixinho. Eu finalizo aqui. Eu vou fazer a justificativa de voto por 3 minutos. Eu concordo com o vereador Beto Juarez, mas mesmo se chegar a esta casa, novamente, estudos que só vão estudar e não vão resolver nada, eu continuo votando contra. Porque na atual crise que passa o país, nós não podemos estar gastando quase R$160 mil, que a vereadora Deia disse, em estudos, tendo em vista que é obrigação da empresa Saneaqua, ou é obrigação da empresa que se instalou lá o pátio, que o prefeito deu alvará de funcionamento, ou é obrigação da Cargill fazer esse projeto para que possa amenizar um pouco o dano que a Cargill vem causando para o horto florestal, e não é de hoje, há muitos anos. Então, não é porque o dinheiro, volto a falar, o dinheiro é do Estado, está lá. A prefeitura tem uma conta, vai lá para o governador, olha, eu preciso de 200 mil para isso, 100 para isso, 1 milhão para aquilo. E aí, o governador atende, como vem atendendo. Só que não podemos autorizar o prefeito pegar um dinheiro para fazer estudo, e sim ele deixar esse crédito lá, ir lá e buscar para trazer na saúde, trazer recap, como aprovamos a semana passada aqui, quase 700, mais de R$500 milhão para Granada e Barreto de recap. É isso que o prefeito tem que ir lá buscar esses R$160 mil para comprar remédio ou para fazer recap em mais ruas, ou para arrumar esgoto em mais lugares, e não aprovar R$160 mil. Não sei se pode. Só um minuto, vereador. E não aprovar R$160 mil para fazer estudos, como era o outro projeto, quase mais de R$700 mil para fazer estudos. Então, é essa a minha conclusão. Em momento de crise, não podemos gastar dinheiro, mesmo que seja do governo estadual ou do governo federal. Grande exemplo está aí todos os dias na televisão. Não é meu mesmo, vão gastar. Errado. Quando entra no sistema lá que você vai procurar um deputado, alguém, o deputado vai com você até o governador, vai falar, mas Mairim que já foi atendido. Já foi atendido com tanto para isso, tanto para aquilo. Mas isso aqui não... mas quem pediu, o prefeito pediu errado, amigo. O prefeito fez a solicitação aqui e pediu. Porque, infelizmente, os vereadores não têm o direito de ir lá e solicitar e fazer o projeto.
Sim, só vai lá e pede para que traga para o município. Chega aqui o prefeito, faz as barbaridades que tem feito aí. É só para concluir a minha justificativa de voto, e vejo que a vereadora Deia e o vereador Beto Juarez ainda querem se explicar. Vereadora Deia. É o Beto. Não, a senhora acendeu. Eu pedi primeiro. Quiser, então o vereador Beto Juarez. Quando eu falo. 2 minutos para poder se Acho que concluir. até menos. Tá. Quando eu me expressei em estudo, vereador, concordo com Vossa Excelência. Eu acho que tem que ter um estudo vinculado com plano de ação. Isso. E compromisso com essa casa e com a população de Mairinque. Daí tem meu apoio. Tá? Muito obrigado aí pela. Obrigado, vereador. Vereadora 10, se quiser fazer uma conclusão de 2 minutos. O estudo, ele antecede ao projeto. O próprio Tribunal de Contas coloca. A empresa que faz o projeto não pode fazer a obra. Porque o estudo, ele antecede ao projeto. Está na lei. Então é isso. A prefeitura não pode fazer exatamente isso. É só entrar no site do FEIDRE e verificar. Não pode. Não pode. Não pode, não pode. Nada vai consertar. Nós abrimos mão do dinheiro. Muito obrigada. A parte, vereador. Mas bem, só para concluir. 1 minuto, vereador. Quando eu falo em estudo e plano de ação, o estudo pode ser feito pela empresa, mas que a prefeitura ou o executivo apresente um plano de ação após esse estudo. E que contrate uma nova empresa para executar. Muito obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Beto Juarez. Bom, continuamos aqui os nossos trabalhos. Essa é uma casa democrática que as pessoas podem aqui, após a votação, explicar o porquê votou ou deixou de votar. Então, continuamos os nossos trabalhos. Projeto de Lei 26/2016. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. A suplementação se faz necessária para atender a devolução dos recursos do convênio 701-786/2010, no valor de R$ 783 mil. Em discussão, o projeto 26/2016. Eu peço para discutir. Com a palavra por 15 minutos, vereadora Deia. Olha como são as coisas. Projeto mal feito, em 2010. Não constatou a mina que estava no subsolo. O prefeito anterior foi lá, captou recursos para fazer uma creche. Foi uma empresa, começou a fazer e agora a prefeitura tem que devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro porque o projeto que foi feito foi em cima de uma mina. E não pode uma creche em cima de uma mina. Olha só, para ver como é importante a questão do projeto. De um bom projeto antecedendo a implantação de uma obra. Que foi a mesma coisa com o posto de saúde que caiu no Vitória. Perdemos lá 200 mil. Esse agora nós vamos ter que devolver 200 mil. Voto a favor sem dúvida nenhuma, mas muito triste. Porque bom seria se a creche estivesse funcionando lá. Mas devolver 700 mil reais. Terra de São José continua sem a creche. Continuamos a buscar recurso, buscar junto aos deputados, para que uma hora ou outra venha. Sabemos a dificuldade diária naquele local, porque deixaram as piores áreas para a prefeitura fazer. Área institucional. E agora está aqui. Nós vamos ter que fazer esse trabalho difícil. Esse é um trabalho que não é bom fazer. Essa é uma aprovação que não é bom fazer. Quando a gente vai aprovar para devolver um recurso que chegou a vir, mas que ia ser aplicado de forma errada, porque a equipe que estava anteriormente vai ter que ser feito, inclusive, eu penso, depois, um processo administrativo para apurar as responsabilidades de quem estava na administração anterior e possibilitou e ajudou a fazer aquilo daquela forma que foi feita. Todo mundo que vai lá vai verificar que o terreno tem minas e água correndo lá. Vai ter que ser utilizado, talvez, só para a área de lazer. Para um campo de futebol, num pedaço que é seco, numa outra área plantar grama, e só. Por quê? Porque a creche não é possível ser feita mais. Então, essa é uma aprovação que eu não gostaria de fazer. Não é porque a administração anterior e eu fiz oposição, nada disso. Porque quem estava aqui sabe que eu muitas vezes me referi a essa questão. Muitas vezes fui lá e fiz aqui muitas falas a respeito disso. Mas tem coisa que não depende da gente só.
Então, agora, isso que está dependendo de nós é aprovar para que seja devolvido ao governo federal os R$700 mil. O valor corrigido. Todo mundo sabe que naquela época, a licitação que foi feita, quem que ganhou a licitação? Uma empresa de refrigeração. Que era a mesma empresa de refrigeração que estava lá no início do terminal rodoviário. Refrinorte, alguma coisa assim. E que saiu devendo para todos os donos de material de construção da região de São José. E agora é aprovar, fazer o quê? Continua a discussão, projeto 26/2016. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni. Olha, independente das todas as questões técnicas relativas a esse projeto, eu gostaria de pedir a aprovação dos nobres pares, porque realmente esta é uma prestação de contas que precisa ser fechada para que o nosso município possa receber qualquer outro benefício com relação à creche do governo federal. Enquanto não se fechar essa prestação de contas e devolver este montante ao governo federal, realmente nós não podemos pleitear outra verba para a construção de creche, e como nós sabemos o município precisa, portanto eu peço aos nobres pares que aprovem esse projeto para que o governo Binho possa então fazer o fechamento deste acerto de contas com o PAC. Muito obrigado. Continua a discussão o projeto. Eu vou fazer uso da palavra por 15 minutos. O projeto é um grande exemplo da incompetência desse executivo. Vejam só, um governo eleito do PMDB, qual é o vice? É o Michel Temer. O prefeito Binho, todos sabem que até 2007 era do PT. E não consegui apresentar um projeto no governo federal, em 3 anos, alterando a localização do uso dessa verba, ou faltou empenho, ou fez de sacanagem, para falar que o projeto é de 2010. Mas talvez se empenhou muito para buscar um dinheiro fácil, onde é pouca fiscalização no governo federal, que é os estudos. Olha, para fazer uma obra, para construir uma creche, eles não se empenharam tanto como hoje se empenharam para tentar aprovar R$160 mil para estudos. Volto a falar, governo federal, aonde toda a base do prefeito, o prefeito eleito, o partido do prefeito eleito, embora ele só foi em 2007 para o PMDB, para poder burlar e enganar a população de Mairinque, um partido tradicional como o PMDB, ele foi para lá e tirou a roupa de lobo mau do PT e colocou a roupa de cordeirinho e fez o que fez com o município de Mairinque. Então, meu voto, só um minuto, vereador, com muita tristeza, pela maldade do prefeito de não trabalhar para fazer esse projeto acontecer. Ele podia mudar a localidade, com certeza tentou ou não, mas faltou foi empenho, porque conseguir prorrogar, conseguir prazo, com certeza ele conseguiria no governo federal. Mas faltou foi vontade e empenho, assim que possível, vereadora. O vereador Aninha já pediu, está na frente de Vossa Excelência. Então faltou foi a vontade e o empenho dessa administração, que tenha toda a liberdade no governo federal, ou talvez esse dinheiro não tenha mais no governo federal, porque pode ter sido esse que escoou para pagar a propina de toda aquela turma lá. Então não tem mais. Para ajudar o governo federal, agora eu acabo acreditando, para ajudar o governo federal a pegar dinheiro do município de Mairinque. Agora eu acabei entendendo.
para mandar dinheiro que poderia ter sido usado aqui em Mairinque. O prefeito Binho se desempenhou. Não é empenhou, desempenhou para mandar e ainda manda para essa casa e ainda põe a base para defender um absurdo desse, que é para devolver o dinheiro. A minha vontade é muito grande de rejeitar esse projeto. Rejeita. Mas daí seria politicagem, vereadora, para falar que eu estou rejeitando o projeto só por rejeitar. E não, hoje, com muita tristeza, vejo o prefeito Binho mandando de volta o dinheiro para o presidente Michel Temer. Essa é a minha tristeza. Com a parte de primeiro o vereador Elinho Moreto que pediu, depois a vereadora Déia na sequência, em seguida a Vossa Excelência, vereador Beto Juarez. Tem um ofício do prefeito Binho, onde ele endereçou ao presidente da UNFDE. Estivemos nesse ministério em busca de soluções para o convênio em referência da Proinfância, que teve a obra paralisada porque o local de construção foram localizadas nascentes, inviabilizando sua continuidade, conforme a vereadora Déia comentou. A sugestão apresentada para o prefeito Binho, e ele pôs na carta, para estornar o valor utilizado na conta vinculada do convênio e indicação de uma nova área para a construção dessa creche. Olha o que ele respondeu. Assim, apesar de todos os nossos esforços para a construção dessa obra tão importante para o nosso município, não encontramos outra alternativa que não seja o cancelamento desse convênio. Está aqui, ó, ele assinou. Agora a vereadora Déia vem falar que a administração passada... Uma parte, senhor presidente. Deu azar de achar a nascente, vereadora. Deu azar, igual a senhora comentou na tribuna. Só que não houve empenho em achar uma área para fazer uma creche. Igual o vereador Alexandre Peixinho falou. É maldade. É maldade. Ele põe até no papel. Tão ingênuo que põe até no papel. Obrigado pela parte. Com a parte da vereadora Déia. Eu pensei que o vereador Elinho fosse ajudar a esclarecer e falar quem foi da administração passada que queria pôr uma creche num monte de nascente. Mas ele não teve oportunidade e não falou. Por outro lado, é o seguinte, o vereador Peixinho, agora como ele tem bastante gente do PP lá no governo federal, ele vai conseguir talvez mudar, arrumar e trazer mais recursos para mais creches. Mesmo porque o senhor fala bastante em propina e tal. E como o senhor citou, e a gente sabe que alguns do PP já foram mencionados até na Lava Jato. Então, agora, quem sabe, as coisas fiquem mais claras. A verdade é que esse dinheiro tem que ser devolvido porque foram lá e pagaram para a Refrinorte fazer a terraplenagem do terreno e enterrar lá muita fundação que não serve para nada. Não tem como tirar, reconstituir o morro. Por isso a devolução, não tem como. Com a parte agora, o vereador Beto Juarez. Vereador, professor Giovanni, eu vou aprovar, porque eu sei da importância de manter a casa organizada para que a gente consiga projetar uma cidade aí para o futuro. Tá? Então, só que a gente também precisa olhar para a atual administração. Quando a gente fala em recurso aplicado de forma errada, será que não foi aplicado de forma errada o recurso na construção do posto de saúde do Pitangueiras, que está parado? Será que a gente também não vai ter problema com a atual administração para finalizar aquela obra? Então, é nesse ponto que eu quero focar. Porque eu estou vendo aqui divulgar, né, várias inaugurações, postos de saúde, mas a atual administração também tem problema. E espero que também não deixe esse problema do posto do Pitangueira, do Vale da Esperança, sem resolver nessa atual administração. Deixa esse abacaxi, né, que tão importante é para aquela população, sem terminar. Então, eu peço a ajuda e a colaboração de todos os vereadores aqui para a gente ir a fundo
nesse projeto, nessa licitação que aconteceu, essa empresa que a vereadora Déia falou na tribuna, que foi uma empresa que não conseguiu concluir o trabalho contratado, para que a gente cobre responsabilidade agora. Tá? Muito obrigado pela parte, vereador. Com a parte, o vereador Rodrigo da Imobiliária. Olha, quero colocar aqui de uma forma bem breve, que é absurda a resposta do prefeito, vereadores. Ele falar que não tem área no São José, quando ele comprou o prédio do Tamura, que era para fazer a creche do Tamura, como não tem área? E a reforma do prédio do Tamura, não conta? Sendo que essa obra foi adiada para o ano que vem, para a gente fazer o database dos professores, para adequação do piso dos professores. Então tem sim como aplicar eu vejo que tem como aplicar esse recurso, mas eu não entendo como que o prefeito, durante esses 3 anos, não achou nenhuma área possível para fazer esse tipo de serviço. Na frente da creche que foi comprada do Tamura, que está lá em volta aos matos, existe um terreno vazio, grande, onde foi palanque do prefeito na última administração. É um terreno que deve dar aproximadamente 1.000 metros quadrados. E fica difícil votar, sim, vereador professor Giovanni, mas eu concordo com Vossa Excelência que a população não pode ficar travancada com esse projeto. Mas a culpa é da administração anterior e da atual. A administração anterior escolheu um terreno impróprio, eu estive lá no terreno, e a atual simplesmente jogou no lixo R$700 mil, por não indicar uma nova área. Simplesmente assim, por não indicar uma... Se indicasse a nova área, vereadores, com certeza utilizaria o recurso. Projeto. É lamentável, realmente, e o vereador Beto Juarez tem toda a razão em relação que ele vem defendendo lá os bairros, não só Dona Catarina, Moreira, Capuava, Roseira, São José, ele está sempre aqui discutindo e brigando com a gente, como ele vê também os bairros aqui do centro. Grande exemplo é a preocupação com a devolução desse dinheiro. Então, eu lamento muito, voto entristecido, e tenho certeza que se não houvesse maldade do prefeito Binho, que é da sua índole perseguir, custe o que custar, e isso ele está fazendo achando que põe essa culpa no ex-prefeito. Mas eu quero dizer para ele que a população está assistindo, e a população sabe que quem não resolveu, disse que ia resolver, e não resolveu os problemas, e piorou muito mais, foi o prefeito Binho. Grande exemplo está aqui. Poderia ter apresentado outra área. Se viesse para essa casa, teríamos aprovado. E não o fez. Por isso, o meu voto é contrário. Continua a discussão, projeto 26/2016. Em votação, os vereadores que forem favoráveis para a discussão, os que forem contrários, querem se levantar. O projeto 26/2016 está aprovado. Projeto de lei... Só uma correção. Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 27/2016. Autor, prefeito. Assunto, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar.
Trata-se de emenda número 76 do vereador Kiyoshi Hirakawa, no valor de R$30 mil para materiais permanentes da Defesa Civil. Porém, a mesma necessita de aquisição de materiais de consumo. Então, desses R$30 mil, foi passado R$17 mil para a ficha de materiais de consumo. Em primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto 27/2016. Em votação, os vereadores que foram favoráveis para a questão, os vereadores que foram contrários que se levantar. O projeto está aprovado em primeira discussão. Antes de encerrar os trabalhos, deixa eu só confirmar com o funcionário Francisco quais os projetos que irão para a segunda discussão na próxima extraordinária que farei ao encerrar essa. Então, estou convocando uma extraordinária, ao encerrar esta extraordinária, a extraordinária de 68ª sessão extraordinária para deliberar o projeto 26/2016 em segunda discussão e o projeto 27/2016 em segunda discussão. Então, está convocada a 68ª sessão extraordinária após encerrarmos essa. Está encerrada a presente sessão extraordinária.